Voltamos já aqui na primeira etapa, né? Passamos 30 minutos da primeira parte da live, agora é parte 1, parte 2, é quase um programa de televisão. Temos os intervalos. Os intervalos, não, o intervalo. Drica! Armino, voltaram? O que aconteceu? Travou. Deixa eu ver se eu vejo Jorge aqui. Deixa eu chamar ele de novo. Volte, meu convidado. Você botou tanta consciência que o negócio travou. Travou, não foi? Boa noite, 2020. O nome eu não sei, que ele bota 2024. Plim, plim. Amiga, já chegamos no outro nível. Você viu aí? Já estamos no padrão, aqui temos até intervalo. Estão mandando aqui uns convites, enquanto ele não aparece. Deixe-me ver. Davidson, desculpa, meu amigo, mas é porque o seu Instagram coloca um nome que eu não consegui identificar. Seja bem-vindo, Davidson. Continue aqui com a gente, que o nosso convidado vai chegar. Mandei para ele de novo, para ele entrar de novo na live. Pamela entrou. Boa noite, minha querida Pamela. Jorge estava dando uma pancada de consciência tão forte aqui que a primeira parte da live travou. Eu já publiquei, tá lá. Agora falta ele entrar para ele concluir o raciocínio na segunda etapa da live. Jorge, como sempre, trazendo bastante consciência. Deixa eu ver se ele... Chama ele aí, Pamela, para ver se ele vê, para ele entrar. Não, mas vai ter a segunda parte. Deixa eu ver se ele entra aqui. Cadê ele, meu Deus? Deixa eu falar com ele aqui. Vieses do Ser voltou. Boa, meu amigo. Vamos nessa sua reflexão. Vem, Jorge. Será que agora ele vai me ver? Será que ele vai me ver? Acho que a internet aqui está boa também, não. Acontece. Está chovendo aqui em Recife, para quem não sabe. Riquele. Eu chamei Jorge. Convidei. Vem, Jorge. Opa, vem. Tu fosse falar do rosa e do azul, o Instagram tirou a gente do ar. E o que mais é possível? Como pode melhorar no rosa e no azul? Ficaremos no violeta. É por isso que o mar inclui tudo. Tá aqui, eu tô lhe chamando. Venha, já lhe convidei. Zé Wilson entrou. Venha-se embora. Convidei. Pede para participar, Jorge, por favor, como você fez da outra vez. Para ver se assim eu consigo. Marcelo entrou, não está conseguindo. Minha gente, o que mais é possível? Como pode melhorar? Como pode melhorar? Universo, o que acontece aqui? Antônia Maria, tudo bom, querida? Seja bem-vinda. Jorge voltou. Eu convidei. Eu convidei. Cadê ele? Tá Marcelo, tá Pamela, tá Antônio, tá todo mundo aqui. Só falta Jorge. Ele saiu e entrou. Pamela, manda um oi pra Jorge, ver se ele aparece. Tudo acontece, né? Tudo acontece quando a gente vai falar de assuntos mais delicados, né? É interessante isso. Ele tá aí, tá? Não tá. Ele saiu e entrou, Pamela. Eu tô já fazendo a live contigo. Tu tá tão desenrolado em live que eu tô já botando tu pra dentro dessa live pra conversar com o Jorge. Queres entrar? Eu te chamo. Cadê Jorge? Tá não. Ele sai. E agora? Onde estamos? Vieses do ser não está conseguindo participar. Não é possível. Ele vai participar sim. Claro que ele vai. Nayami, tudo bom, querida? Seja bem-vinda. Eu aceitei o convite dele.
Isso já aconteceu algumas vezes comigo. A gente fica nessa peleja até aceitei. Parece aquela história do doutor Ivana. Por que não está conseguindo, minha gente? Por quê? Jace Quântica, tudo bom, Jace Quântica? Minha gente, eu não sei o que é que eu faço. Já aceitei o convite de Maxwell. Jorge, sai da live e volta, por favor. Se você está me ouvindo, se você está me assistindo. Como posso melhorar? E o que mais é possível? O universo que está certo é sobre isso que eu não estou reconhecendo. Que está certo sobre isso. Tudo ótimo, meu amor. Tá, ó, convidei. Convidei, Jorge. Eita, cheguei. Volta a Deixa câmera eu... agora. Volta essa câmera para você. Ah, Guilherme voltou. agora. Agora! Ha! Agora Tô em você me vê? outro cenário já. Já mudou o campo. Já mudou Ó, até o Marcela entrou. campo. Boa noite. Você está me Oi, vendo, Marcelão. Jorge? Beleza, Pamela. Que coisa boa. Jace. É, e a gente parou aonde, Ana, mesmo? Paramos no Falando sobre rosa e a no questão de uma azul. coisa da formatação, não foi? Rosa e azul. Foi, justamente. Aí eu comentando aqui, tirando onda, eu digo, fui falar do rosa e azul, deu problema na internet. Exatamente, exatamente. Vamos ficar no violeta, porque aí engloba todo É, mundo. só o azul, né? No azul do mar, bem Beto Guedes. Uau! Que maravilha, né? Mas foi bom que Então, engajou. Tudo tem que ter uma história. Continua, Jorge. é, mas olhar para essa espiritualidade quando ela se manifesta de uma consciência, né? A partir do conhecimento e uma vivência, ela faz você ter disrupções, ser disruptivo, processos que até então você tirava como uma verdade absoluta. Então, eu acho que esse movimento ajuda muito, né? Principalmente na questão da saúde mental, né? Sim, sim. né? Como E é que essa aí, o que questão é da interessante espiritualidade, de que você falou, só um parênteses, o que você falou, né? De tantas culpas, de tanto peso, de tanta formatação de uma coisa que não faz sentido para a gente, mas alguém, algum tempo lá atrás, ou ainda hoje, continua perpetuando esse modus operandi, né? é, E a gente é, é, começa a é entrar muito, num. Vai. a gente entra no processo de dizer assim, eu tenho que estar dentro desse trilho, Sim, né? Eu não posso sair, né? E esse movimento de não poder sair, não, porque meus pais me ensinaram dessa forma, e é como se você estivesse honrando uma dor que muitas vezes não é sua, perfeitamente. não é? Você não tem essa dor. E aí, aproveitando como exemplo, eu lembro que teve a campanha em 2012 do Passe Livre, e assim, eu sempre com muito medo de passeata, dessas coisas, porque meu pai dizia sempre que passeata podia ser preso, e eu já na vida adulta achando que aquilo dali, né, se perpetuava. E foi quando teve esse movimento do Passe Livre, que muita gente foi para as ruas, pererei, parará, foi que eu me dei conta que eu estava honrando uma coisa que não era minha, não era uma vivência minha, eu apenas recebi essa informação. E Sim, aí, quantas informações você recebe que não cabe mais nesse mundo que nós temos hoje, né? Quantas perfeitamente. informações a gente tem dessa ordem? Então, é sempre bom que a gente possa entender que a gente precisa estar se adequando a movimentos, porque a vida é dinâmica. A vida não é um estanque, digamos assim. A vida não passa a ser um estanque. Ela é muito dinâmica. E é justamente nesse dinamismo que a gente precisa estar conectados com essa proposta de mudança o tempo todo, né?
porque nada é estanque, para o final, para tudo. Né? Então, bem para você entender isso, né? Que você muitas vezes vai arrumar padrões, vai honrar padrões familiares, que muitas vezes não está te fazendo nenhum bem. Nenhum bem. E aí você fica nessa escorregando o tempo todo. Não é? E vivendo E é uma vida isso. que não é sua, né? E eu queria trazer agora, aproveitando nesse movimento das culpas da vida, né, das formas mais complicadas nas relações de entendimento quanto todo, de quebrar padrão. Em 2021, eu defendi a minha dissertação que falava de africanidade, né? Religiosidade afrodescendente, inovação e design nas mídias digitais a partir da pandemia de 2020. Então, a gente vai ter na pandemia várias rupturas de vários padrões de culpa. Eu acho que a pandemia deu para a gente, além das sequelas neurológicas e psicológicas, e a gente não vai entrar então, porque isso aí a gente não vai agregar muita coisa quanto pandemia, mas ela deu para a gente uma oportunidade de olhar a vida sobre a linha da morte. Perfeito. E aí, quando a gente olha essa vida sob a linha da morte, é um convite para dizer assim, eu preciso romper padrões. E aí, para concluir essa minha ideia, durante as minhas pesquisas, eu cheguei com um vídeo, né, que está disponível no YouTube, né, que é o vídeo da TV Alerj do Rio de Janeiro, de 2019, onde um médico, Vitor por Deus, né, que é um médico que ele psiquiátrico, que ele trabalha numa linha transcultural, olha o termo, transcultural, ou seja, ele entende, pelo menos dentro da proposta dele, ele entende essa linha cultural, mas ele vai se aperfeiçoando nesse movimento. E ele fala uma coisa muito interessante quando ele diz, ele é um discípulo de doutora Anísio da Silveira, e ele ator também, e ele diz que quando os pacientes dele, ele começou a desenvolver um trabalho de sociabilização desses pacientes do manicômio, eles deram saltos interessantes na saúde mental deles. Né? Porque antes era pegar todo esse processo dessa patologia mental, deixar dentro de um processo de encarceramento, e esse processo de encarceramento só fazia piorar a vida das pessoas. Sim. Aí vocês podem se perguntar, mas por que tu está falando sobre isso? Porque muitas pessoas que desenvolvem problemas de ordem neurológica e psicológica têm a ver com processos mediúnicos. Não é? Sim. E aí ele ainda contempla, dizendo o seguinte, que as religiões de matrizes africanas e também da Umbanda e todas as suas raízes, como o Jurema, etc, 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 ele diz que o círculo, ou seja, a forma da ritualística é a mais adequada, porque o círculo representa o equilíbrio. E o que é que a gente entende por isso? Então, geralmente, quando a gente olha todas as liturgias, religiões, que as pessoas ficam em círculo, elas ficam melhor porque elas estão vendo umas às outras. E ele ainda contempla e diz que essas religiões, ele traz essa informação que dá a pessoa que participa de um ritual, de um círculo, de uma atividade, né, a partir do ciclo, ela começa a construir outra visão de mundo. Ela sai com a visão restaurada, ou seja, o mental dela fica mais interessante, ela começa a se despojar de roupas, de modelos, de verdades que a gente começa a entender que não é tão absoluta assim. Então, quando a gente olha
para um cara que é, além de médico psiquiátrico, ele é doutor em antropologia, fez várias pesquisas nos Estados Unidos, Canadá, México, com comunidades nativas, e começa a falar desse processo da circularidade para melhorar as pessoas, então eu me sinto identificado nele porque ele fala da forma. E, para mim, tudo nesse mundo vai constituir de três situações pontuais: a forma, o número e o contexto. Então, quando a gente olha que esse círculo ele equilibra, você trabalha no processo, para mim, de inclusão, você inclui. Né? E Michele está comentando aí, falando desse processo de depressão, e é justamente isso. 90% depressão, estou com problemas espirituais. Sim, sim, Michele. Né? Belisa, um E aí, beijo, Belisa. Vai, João. então, esse processo dessas patologias mentais, ela vai estar atrelada a entendimentos de verdades absolutas e que muitas vezes o indivíduo até quer entender, mas a família não quer. Né? Não quer entender, principalmente esse lado da espiritualidade que pode estar conectado com a mediunidade. Ou seja, chega aí, Belisa, um beijo para tu, lindona. Quando você começa a entender esse processo, o ser médio, o que é mediunidade? Eu estou entre um campo físico e um campo espiritual. E como é que eu posso perceber isso? Primeira coisa, vai buscar o conhecimento. Não constrói verdades absolutas ou não propaga essa verdade absoluta. Não é? Porque a espiritualidade, a decodificação, ela vem pela identificação do processo. Se eu me identifico em determinada religião, massa, porque eu estou num campo de vibração, olha a vibração aparecendo aí de novo, que eu tenho construções que eu preciso observar a partir daquele ponto. E eu acho que é com todo mundo. Né? Aí vocês podem me perguntar o seguinte: e aquelas pessoas que não têm religião? Será que elas não têm religião? Porque quando você começa a acreditar em você, você pode ser sua religião. Essa é a Você melhor de tudo. pode se religar por si só. Né? Porque o termo religião vem da questão do religare. Então, mesmo que eu não acredite em nada, mas eu acredito em mim no que eu faço. Então, eu estou me religando. Eu estou indo para a minha origem. Eu estou me construindo a partir desse ponto que eu não acredito nessas construções que estão aí. E nem por isso, e aí eu peço licença, que eu não estou desenvolvendo minha espiritualidade. Sim, porque, vamos dar um parênteses, que aqui o professor é você, mas eu falar um pouco Que é isso, da minha vivência. Espiritualidade é uma coisa, todos nós somos seres espirituais, porque o pessoal fala assim, eu sou uma pessoa espiritualizada, mas você nem é espiritualizada, meu amigo, você é o próprio espírito. Espiritualizado é como se você fosse algo material, você pegar um robô, uma inteligência artificial e trabalhasse para ele ser espiritualizado. A gente esquece que a gente é espírito. Essa questão é que a gente vai esquecendo e vai se desligando. Aí, Uhum. ai, eu sou uma pessoa tão espiritualizada. Não, amigo, é a sua essência. É a sua essência ser espiritual. Agora a gente vai esquecendo. E a religião, como você bem falou, essa questão do religar, né? Como é que a gente vai religar com uma coisa que a gente nunca saiu? Porque a gente está no todo. A gente se desconecta, mas o todo está em nós. A gente está aqui num campo. Olha, eu vou me ligar aqui, viu? Vou me ligar no oxigênio. Deixa eu ligar aqui meu pulmão para entrar no oxigênio, o nariz. Tá tudo conectado. Concorda, professor? Uhum. Concordo Faça seu complemento. perfeitamente. E eu quero trazer, foi muito bom, e eu quero trazer essa analogia para os dias atuais, assim, de uma forma muito visceral que está acontecendo. Né, Nelma? Beijo, Nelma. E aí, o que é que acontece? Você vê, hoje eu estava conversando com uma cliente que esteve aqui, e aí eu debatia com ela essa questão. Como é que uma criatura que eu não vejo, mas eu sinto meu ar porque o ar faz eu respirar. Massa. Eu entendo isso, tá massa.
E por que essas queimadas? Porque eu dividi, eu destruí essa camada desse cinturão verde se eu dependo dela. Ignorância. Pois é, mas essa ignorância, muitas vezes, ela vai estar pautado pelo exercício do poder. Por que o poder, Jorge? Porque a partir do momento que eu tenho números, dinheiro a mais na minha mão para fazer uma atividade, seja ela lícita ou ilícita, eu vou para a estação de poder. E o poder, quando eu tenho essa sensação, que é uma sensação de poder, né? Nesse caso específico, eu estou num poder presumido. Eu estou presumindo que eu tenho esse poder. E o poder, dentro do processo do reconhecimento do todo, digamos assim, ou de uma parte do todo de pessoas, é o poder legitimado. Então, eu vou pegar esse poder que eu acho que tenho, vou pegar esse numerário e vou achar que é válido, mas é esse numerário que eu estou achando que é válido, que me coloca no poder presumido, está fazendo que eu acabe com minha vida e demais pessoas fazendo processos incendiários, digamos assim. Então, até que ponto essa pessoa atingiu essa consciência da espiritualidade? Porque a espiritualidade é o todo e não a fatia do todo. Exato. E aí você vai começar a entender, talvez, e a gente tem um exemplo muito grande nesse momento da nossa vida, que são as eleições que estão chegando por aí. Opa! Né? E Opa! aí Vai parece. sair nova live, viu? Vou logo lhe dizendo que a live vai sair de novo. Se preparem que vamos ter terceira parte. Vai ser Não, mas o seguinte. eu vou ser bem leve, eu vou ser bem leve. Não, eu tô Então achando que você tu vai vai ver receber. as Vai. pessoas se degladiando Hum, por estarem em cargos eletivos, com discursos maquiados, e onde tem pessoas que acreditam veemente nisso. E aí é onde eu quero parar nisso. Por que eu acredito no mito? Porque eu quero o colo o tempo todo. E a espiritualidade diz assim, ó, o BO é teu, resolve. eu gosto de dizer que ele já Não disse de uma tem que forma tão arrumar colo bacana. de ninguém, não. Você arruma apoio. O colo é seu. É porque tá o desequilíbrio de pai e mãe, né? Eu vou fazer minha colocação. Eu me meto Sim, muito sim, claro. nisso. Se eu tiver errado, ele me dá um fora e fica gravado e tá tudo certo. Que Porque o é Jorge isso? Não se existe errado, confunda. não. Só Não, existe certo. é um ponto de vista. Porque, veja, quando a Certo, gente vê, beleza. porque Hum, tudo é projeção, certo? Tudo é projeção. hum, Quando eu coloco, seja numa professora, seja em qualquer ser vivente, né, que esteja neste momento agora do planeta. Quando eu coloco nele ou nela uma projeção de salvador, de salvadora, pode ser um líder religioso, um líder político, um mito, uma mita, ou seja lá o que for, uma autoridade, como se chama muito nos meios digitais, fulano é autoridade. E eu coloco nele ou nela, ou numa situação, todas os meus votos e as minhas esperanças, que aquilo ali é que vai me resgatar, onde está eu? Onde é que eu estou? Onde é que está a minha potência? Onde é que está a igualdade do todos somos um? Por quê? hum. É desequilíbrio de pai e mãe, concorda? Já que você falou em constelação. É pai e mãe Concordo, desequilibrado. concordo. E aí eu vou trazer para você algumas vivências, pelo menos aqui no espaço, né, no nosso Centro Holístico Viés do Ser, quando a gente vai fazer rastreios de patologias, né, que vai estar no corpo, sempre dá processos familiares, de traumas, de conflitos, de medos, né? E aí você começa a essas ausências, não é? Essas ausências que vai criar esse processo patológico e muitas vezes de ordem mentais, não é? Eu lembro que eu atendi uma jovem de 14 anos que chegou aqui mutilada, né? Hum, Aliás, ela só não, já tive algumas que chegaram aqui, alguns jovens também. E aí, quando eu perguntei durante a anamnese, o que de repente pode
levar você a fazer isso? O vazio. Aí vê só, aí eu, vazio, beleza. Então, quando a gente olha, como é que esses seres humanos estão sendo orientados e por que eles estão sentindo esses vazios? Aí vem as grandes perguntas, talvez. Como é que essas pessoas se projetam dentro do universo escolar? Como é que essas pessoas estão se projetando dentro do universo da família? Aonde é que uma caixa de chocolate, de repente, vai ter mais valor do que um livro? De que um material de um vídeo de interesse, não é? Então, essa inversão de valores que a gente encontra hoje, que é muito, muito comum do sistema do patriarcado e da colonização, tá pegando essa galera, inverte o processo, tá? E ela não se vê mais. Porque o interesse é desenvolver fortemente esse processo do apagamento do eu posso fazer. Aí você vai criar muitas pessoas, uma manada de pessoas que vão ficar totalmente inseguras quando as coisas chegam para que elas resolvam. Então eu tenho que ter um mito para eu dizer assim, eu sigo X, eu sigo Y. Porque aí, além de eu me sentir pertencente, eu vou para a sombra dessas pessoas e eu quero que ela resolva. Né? E aí eu quero fazer um desafio. Quem é que nunca teve um amigo ou amiga que é sempre a pessoa mais traumatizada do universo? Todo mundo tem. E essa pessoa sempre vai estar junto de você, querendo você e agradando você. Por quê? Porque ela quer sua proteção. E aí vem uma pergunta muito, talvez, foda. Você se protege para se proteger dessas pessoas? Não é? Então, valeu, Drica. Então, você precisa também entender que esse processo, quando eu me dou muito, eu me desequilibro em mim. E eu sou a minha força. Então, trazer esse equilíbrio, você vai constituir isso a partir de onde, no meu entendimento, da espiritualidade. Porque aí você vai perceber, opa, eu não posso passar dessa linha aqui não, velho. Porque se eu passar, eu me complico. Então, se eu me complicar, quem é que vai ser por mim aqui? Não é? Quem é que vai ser por mim? E fazendo uma analogia bem, bem ácida, geralmente o caixão só dá para um, rapaz. Quando a gente morre, o caixão só dá para um. Exatamente. Salvo que tem outros filhos aí afora que eu não conheço. E coloco mais de um junto. Então, essa dependência do outro, ela é estabelecida no processo intencional, sistêmico, ao sistema interessado nisso, porque eu deixo todo mundo dependendo disso, daquilo, não é? Mas sabe o que eu acho? Porque passa também. tanta notícia ruim na hora do alimento. Desculpa, Ana Paula. Não. Porque só passa notícias ruins na hora do café da manhã, do almoço, do jantar. Não é? Sim. Há um interesse nisso. Sim. Você já se alimenta intoxicado, né? Energeticamente. Pois é. E é justamente. Aí entra nessa tua fala quando tu diz assim: a gente faz a projeção. Então eu faço a projeção que o mundo não tem mais jeito, que o mundo as pessoas ninguém presta. Aí eu entro na teoria da conspiração. Isso, que tá tudo perdido, que não tem homem que presta, que é porque tem Justamente. não tem homem e mulher que presta, não tem emprego que presta, nada presta. Eu digo, meu Deus, será que nada presta? E o que é que eu estou fazendo para Eu mudar sou a essa fera minha do reciclado, realidade? viu? Se você não tiver uma coisa que não presta, manda para mim que eu reciclo. Eu reciclo. Olha, eu acho que seria até interessante aí, eu acho que vejo como uma situação muito interessante no mal da consciência. O que você não quer mais na sua casa, venha que o mal transforma. Boa, Né? E de pode ser, repente, inclusive, você daí, trazer como doação, né? Você trazer como sim, contribuição. exatamente isso. Porque aí pode-se ter um universo de novas propostas, com novas fórmulas, com novos números e com novos contextos. E você, Não é?
Exato. E, Porque inclusive, o que você não trazer o disser lixo pode que você pedir tem para em alguém. casa, Sim. não é? Por exemplo, essa garrafinha que você está tomando aí, Hum. você, digamos que daqui para lá, para o mar da consciência, você, enjoei dessa garrafa. Vou jogar no lixo. Não, não jogue. Porque o que para você é lixo, para outro pode ser luxo. Aí é que eu me coloquei. Se você Sim. jogar no lixo, para mim pode ser um luxo. Tá, Pois querida? é, com Querida. certeza. Com Ai, certeza, Jorge, a gente tem valeu, que se divertir. Jamila. Pois é. E Mas aí o aí, papel dessa. Oi, Ana, fala. não, o que você estava falando, que as pessoas que se doam demais, né? Como você mesmo disse, você se doa tanto, quer cuidar tanto, sempre tem aquela pessoa do seu lado, e você, o caixão só tem um. Mas também tem pessoas que adoram, né? Adoram dizer que estão cansadas, que estão sobrecarregadas. Acha lindo, porque a família toda me consulta, porque se eu não for eu, ninguém resolve. Não tem aquele que se coloca no lugar do mártir? Poder Esse chicoteia todo dia. presumido. Quando a Poder cicatriz presumido. da ferida está fechando, ele de novo. Pá, É, né? com certeza. E vai ter muitos, porque isso, na verdade, é uma personalidade muito, um perfil muito próximo do número 2 no Eneagrama, né? Então, no Eneagrama 2 é aquela pessoa que é o tapete para todo mundo passar, mas contanto que todos me vejam. E aí é complicado, porque eu vejo o outro e não me vejo. E aí é muito complicado mesmo, porque tudo que as pessoas me colocam dentro desse universo da relevância, mas é para eu exercer o poder, para eu exercer a ação de serviçal. Exato, mas eu Serviçal. aceito ser pisado como você mesmo diz. Mas o importante é que me vejam. Eu me rasgo todinho, eu me acabo, eu fico com dor de cabeça, eu não tenho um final de semana. Isso pode ser nas empresas, aquela pessoa que trabalha É. para todo mundo, pode ser nos grupos de colega, de faculdade, de colégio, aquela pessoa que faz o trabalho para todo mundo, aquela pessoa da família, enfim. Mas ela se acha. Se você tirar Pois aquele é. posto E, ali, aí, e veja, e por que essas pessoas fazem isso? Porque elas não se veem. Se sim. você for pegar essas pessoas e perguntar quanto tempo ela leva no banho, quanto tempo ela leva na frente do espelho, como é a arrumação do guarda-roupa delas, como é que a cama dela amanhece quando ela desperta, você vai encontrar uma desorganização horrível. Porque isso são insumos, não é que isso é regra, mas isso são insumos para que a gente perceba o grau de complexidade e de trama que eu estou me envolvendo em mim e que eu coloco em mim e não me projeto para não me ver. Sim, para Né? evitar Então, olhar para assim, mim, né? porque... Oi? Evitar olhar para mim, né? Evitar olhar para minha vida, né? Não se vê, não se vê. Quer dizer, não é que não se veja nunca, se vê, mas não se vê com essa predisposição de você, esse olhar seja reflexivo para você. Porque a espiritualidade, ela promove isso. Ela convida você para dizer assim, como é que tu vê esse movimento aí? Né? Reflete sobre isso, escuta mais, desenvolve o processo da escutativa, né? Fica mais presente na observação. Né? E, às vezes, quando a gente pega quando a gente desenvolve essa característica do perfil de querer fazer tudo para todo mundo, você não tem tempo de fazer nada para você, não, na grande maioria. Né? Sim. A comida, eu vou ter que fazer a comida para. Você tem que fazer tudo para você. E muitas vezes, quando você tem alguém que vai te dar esse apoio, também quer colo. Não é? É a questão da utilidade. Você é útil para mim, então eu vou dar um negocinho para você. Não se chama colonizador puro isso. Isso. Né? E esse sistema é o que vigora até hoje, de uma certa forma. Por mais que a gente tenha pautas que dê esse novo boom, né? Essas novas
surgimento de novos olhares, né? E que eu acho massa isso. A galera que está aí, né, trabalhando dentro dessa perspectiva de romper preconceito, seja ela de qualquer ordem, Sim, mas é um trabalho muito árduo para que a gente chegue nessa linearidade que é provocada pela espiritualidade, ou seja, todo mundo tem a mesma consciência. Então, assim, a gente, eu acredito que isso não aconteça, né? E se acontecer, acontecer daqui a muitos anos, talvez décadas, séculos, certo? Agora, de uma coisa interessante é que a gente vai chegar num patamar, pelo menos é o que dizem aí, né? Como a médica, né? Doutora Mônica Medeiros, né? Que vai chegar um momento de dizer assim, ó, é fim de linha. Se tu resolveu isso, esses BOs das tuas formatações da vida, tu vai para cá. Né? O teu campo energético vai te levar para isso. Né? Talvez não seja aquela coisa de dizer, não, é um processo punitivo, e aí eu vou sofrer, eu vou voltar de novo. Sim, beleza. Você pode voltar de novo, você vai voltar em outro estágio, em outro movimento, talvez até em outro planeta nisso, né? sim. Porque o que é formatado para a gente é que a gente é só no universo. É bem doido isso, né? Vai ter só os planetas e a vida é só na Terra, né? Como existem linhas conservadoras que passaram a acreditar que a Terra é plana. Mas tudo bem, não vamos entrar nesse mérito da circunferência, né? Que o Dr. Vitor Pordeu já falou sobre isso. Mas é entender que esse estágio de espiritualidade é dar essa consciência e essa consciência para se conectar com outras consciências de vibrações iguais ou próximas, identitárias, não é? E quem não vai, não está nessa pegada, vai buscar seus pares energeticamente. Eu acho que E já a está gente já vê isso. Já. acontecendo. Oi? Eu acho que de certa forma, sabe, Jorge? É porque quando a gente está no meio do processo, a gente está vivendo um momento muito mágico, né? O nosso planeta e essa humanidade, que é provavelmente só a gente, quando a gente reencarnar, os nossos que vão vir depois, é que vão entender esse momento que a gente está passando. É um Hum, momento de um despertar. Alguns mais, outros menos, o que não despertam colapsam, né? hum, Porque eu acredito que essas, não vou dizer para não ser boicotada, né? Mas uma parte, como você bem falou, é porque ainda tem que ter cuidado do que fala. É, alguns desses colapsos mentais vai muito de você não se permitir abrir para um espaço extradimensional, como você mesmo falou, da mediunidade, ou de uma sensibilidade, ou de uma potência. Aí você hum. bloqueia aquilo, é feito uma Coca-Cola, um refrigerante, que você põe o gás ali e fica segurando. Aquilo ali entra numa força que, se abrir, ele machuca até quem está perto. Pois é. Então, quantas potências estão hoje? Tipo, algumas Coca-Colas, assim, alguns refrigerantes que estão condensados e balançados e em potência a ponto de explodir. E como não explode, não põe o gás para fora, começa a desenvolver, não estou dizendo que são todos, pelo amor de Deus, algumas dessas insanidades, um pouco dessa insanidade mental, algumas patologias, como insônia, dores de cabeça, né, mudança de humor. É porque você já está tudo tão à flor da pele, a gente está vivendo muito, muito mágico, onde a gente está muito à flor da pele. A nossa sensibilidade energética e espiritual está cada vez mais sutil. A gente observa pelo tempo e espaço. Jorge, Sim. se eu parar para observar, o tempo está passando de uma maneira como nunca passou. Uhum. Não é verdade? Com certeza. É. E você falando aí nas suas considerações, Daqui a eu pouco eu aqui entendo. imaginando já todo o processo, né, do que você estava reproduzindo, na verdade, a tua fala dentro da minha tela mental. E quando você diz isso já está acontecendo, isso sempre aconteceu. Para Sim, mim, isso sempre aconteceu. Porque você, quando olha é, é, essa questão do. Porque quando
sociedade ela é oprimida, ela tem que trazer um gatilho para respirar, é um escape. Sim, é um escape. E o que é que a nossa sociedade muitas vezes vai para o escape? Sexo. Então, se a gente pegar uma projeção demográfica, quantos homens e mulheres passaram a ser pai e mãe mais cedo nos últimos 20 anos? Só isso. Eu não tenho esse estudo. Aí você vai ter um extrato muito punk disso. E a pergunta é, como é que esses jovens, que foram pais muito jovens, como é que eles vão criar esses seres? Como é que vai acontecer isso? Né? Então, essa consciência, muitas vezes, eu não estou dizendo que é 100%, mas ela é causada pela construção de políticas públicas direcionadas para a sociedade. E é onde eu bato de novo nesse processo. Educação, como é que essas pessoas vão, de uma certa forma, entender isso? Você tem uma sociedade hoje, todo mundo falando em inteligência artificial, massa. Mas eu não sei os sinônimos das palavras. Oi? E como é que eu vou fazer esse processo da inteligência artificial? Eu vou criar uma massa de manobra para trabalhar do subemprego. De novo. De novo. De novo. E é justamente dentro dessas consciências, aquelas pessoas que chegam, que saem das zonas periféricas, né? Eu conheço alguns clientes, mulheres negras, que conseguiram ter outro extrato de vida da sua comunidade, ou seja, foi uma referência para essa comunidade, né? Conseguiu chegar. E para se manter, é muito processo. E é processo por quê? Porque essa consciência colonizadora, ela vai atuar em várias frentes de formas mais sutis que você pode imaginar. E como é que eu posso desenvolver um processo disruptivo para mim? Quando eu vou buscar o conhecimento, quando eu vou entender o teor do discurso, quando eu vou entender exatamente o processo intencional que está de forma subliminar no discurso, e eu só consigo fazer isso quando eu expando minha consciência buscando conhecimentos e vivências de formas diferenciadas. E aí eu não estou falando do diplomado ou a diplomada. Eu estou falando da pessoa que quer viver e dar exemplos na sua vida através da força do amor. Então, você quer mais amor do que uma mulher sem nenhuma perspectiva de vida, não é? E de repente ela cria 5 filhos sozinha. Existe um exemplo maior de amor disso? Numa situação de engessamento, de opressão, e ela vai ali devagarinho. Então, aquela mulher, pelo menos, ela tem uma sabedoria de vida, ela entende muitas vezes de planejamento financeiro que a gente que está numa escala um pouco maior de escolaridade não sabe. E é justamente sobre isso que essa consciência, quando chega a esse momento de dizer assim, opa, fim de linha, pelo menos eu que acredito, peço licença, qual foi a consciência que você trouxe? Digamos assim. Chegou a hora, cada um vai pegar sua nave, digamos assim, ou cada um vai pegar seu pedaço de terra e seguir seu barco. Cada um vai para suas consciências. E essas consciências, elas vão lá sendo trabalhadas da forma que precisa para eu alcançar, é o entendimento meu, a plenitude do amor. Porque o amor para a gente, né, ele fica num universo muito inacessível, muitas vezes. Aí eu amo tanto A, B, C, D, E, F, o alfabeto todo. E a grande pergunta, qual é o amor que eu desenvolvo por mim? Qual é o tesão que eu tenho em mim? O que é que eu admiro em mim? E esse processo, quando eu começo a fazer isso, a me enxergar, eu começo a perceber que esses mitos que eu construí ao longo da minha vida foi só expectativa minha para me sentir incluso, muitas vezes, em algumas situações. E
até eu chegar a essa consciência, eu posso desenvolver algum tipo de patologia, principalmente mental. Então, o que é da onda hoje? Da onda hoje, da hoje não, já há uns anos, né? É a depressão, é o nível de ansiedade, é o nível de controle que vai me gerar todas essas patologias, desde a ordem física, a ordem emocional, a ordem mental. Então, quantas de nós estamos nas nossas casas hoje e vai ter que deitar tomando Rivotril? E aí a pergunta é, isso é saúde mental? Eu tomo Rivotril, eu desmaio, durmo, acordo no outro dia e volto nesse mesmo ritmo. É isso mesmo. Se eu entender melhor como eu sou, aonde eu estou e para onde eu vou, será que eu melhoro essa minha ansiedade, essa minha ausência de sono, esse processo depressivo? Será que se eu começar a perceber que eu estou fazendo mais do mesmo, o que é isso? Então, a gente começou muitas vezes a naturalizar processos danosos na nossa sociedade, a partir do processo colonizador. Ah, é, é normal hoje, né? É normal ter filho com 14 anos, né? É normal um adolescente de 15 anos, um adolescente de 15 anos, está tomando remédio controlado. Porque parece que esse normal que eu falo é um normal que está incluído numa fatia da massa. Né? E eu sou um todo, eu não sou fatia. E quanto mais eu me incluir nessas fatias, mais eu me distancio do todo. E eu fico mais fácil disso. Não é? Eu fico mais fácil de ser manipulado nesses processos. Não é? Então, e aí você vai ter várias e várias situações. Porque quando eu começo a ir por esse caminho, eu discorro, eu aprovo, dizer assim, eu não preciso ter uma criticidade para mim. O que der tá bom para mim. Não é? O que der tá bom para mim. E por que isso? Porque eu não me vejo, eu não me faço sentir, eu não me faço perceber. E aí vai chegar um momento que vai dar um colapso mesmo. E o colapso vai vir através de uma doença. De qualquer ordem. E a depressão e a ansiedade é muito. O que é que justifica um grupo de pessoas numa determinada classe, quando um diz eu estou ansioso ou ansiosa, e todo mundo, eu também, eu também, eu também, eu também. Como é que é isso? Todo mundo está caminhando com ansiedade, mas é oriunda de quê? Pode ser de processos familiares, mas pode ser de densidades energéticas. Pode ser do inconsciente coletivo. Né? E aí você vai ver que esse vazio que a gente falava agora há pouco, ele passa a ficar cada vez mais profundo e a cratera aumenta. Né? E aí esses processos mentais só aumenta isso. Né? Porque eu vivo desse faz de conta. Né? Muitas vezes eu vou para esse universo faz de conta porque ele me tira da loucura que eu vivo. Então é bom isso. Eu não quero falar de problema, eu não quero me perceber. Mas isso é um processo que está aí. E eu preciso olhar. Eu preciso ver isso. Eu preciso admitir que eu preciso passar por esse crivo. Ou não. E quando eu não dou conta. Né? Então a gente tem, dentro de um processo da espiritualidade, pelos estudos que eu faço, da gente ter muito suicídio até 2026. E isso é decorrente, muitas vezes, do que a gente está falando aqui. Qual é a projeção de futuro que eu posso ter de uma vida mais digna? Qual é? O que é que me dá essa certeza disso?
Se eu sou condicionado num processo muito dominado, opressor, eu sou o soldadinho que reproduz. Chega uma hora que eu não dou conta. E aí eu não estou falando só de jovem, não. Estou falando de A a Z, em termos de faixa etária. Quando é que uma criatura dessa vai se aposentar para sentir valer todas essas informações que ela deu durante a sua vida, como contribuição da sociedade, dos seus conhecimentos, da sua habilidade, das suas competências? Qual a esperança que uma pessoa chega para um trabalhador de 35 anos e pergunta a ele qual é a projeção dele para se aposentar, o que, é que ele quer fazer? O que é que ele vai te dizer? Ele vai entender que talvez ele nem se aposente. Então, quando você começa a olhar esses dados sociais, estratificar determinadas situações do processo econômico, do processo da sociabilidade do bom viver, a gente precisa fazer muita reforma, mas tem que ser em nós, primeiro, para eu começar a entender o todo e saber que eu sou esse todo. E E na que uma hora, fumar. Oi? e na hora que a gente começa a se tratar e se olhar individualmente, a gente também está interferindo nesse todo, né? Sim, com certeza, porque eu estou começando a sair da inércia, da caverna de Platão, digamos assim, né? Nossa, eu tô começando a Então, quando eu achar, começo, eu tô pode falar, começando amigo. a achar que o Mar da Consciência vai ter que antecipar, porque Jorge fez agora um anúncio do Apocalipse, e agora eu já fiquei assim, meu Deus, antecipa, porque tem que, Arca de Noé tem que sair. É, só para sugestão, Ana, talvez o mar da consciência pudesse ver possibilidades de trazer jovens, ou então ter um momento com esses jovens, né, para saber o que é que eles esperam, fazer uma roda de conversa, uma roda de convivência, não é? E ser uma pauta mesmo, né, para dar vez e voz a essas dores, o que é que elas sentem, que eles sentem. Porque se esses jovens eles sentem, e eu falo jovens, idosos, etc, etc, se todo mundo sente essa dor, eu também, mesmo no meu processo de conscientização do processo da espiritualidade, fica mais difícil para mim. Sim, Fica muito difícil. Porque eu lidando com esse meu movimento, indo para dentro de mim, voltando para entregar para fora, digamos assim, né? Eu cuido de mim, cuido do outro e cuido do mundo, digamos assim, não é? Segundo lei do nascimento. Então, quando eu vou para cuidar do outro e cuidar do mundo, cadê espaço? Porque é muita gente para atender, é muito SOS. sim, Se aí é que cada um talvez tivesse, se cada casa tivesse uma ambulância do SAMU, talvez fosse o ideal. é, é verdade. Pode ser Então, uma ideia assim, dos workshops, né? eu acho que o mar da consciência ele atingiu uma maturidade, uma capilaridade de trazer esse movimento, de você trabalhar com outros formatos, no sentido de só palestra, trabalhar com vivências separadas, Tem os workshops né? paralelos que até, Jorge, os próprios palestrantes também podem oferecer individualmente, entendeu? Sim, É isso que sim, a gente propõe, porque é muito bacana ter essas vivências, mas e a gente fazer isso em paralelo, enquanto as palestras estão lá acontecendo, ter grupos menores, até para que o profissional, né, o facilitador, digamos, seja você, sim. seja outro, ele tenha mais approach com aquele grupo que está direcionado para aquilo, não é? É, é. Vamos Eu pensar acho que nesses workshops paralelos. eu acho que poderia, só a título de sugestão mesmo, Ana Paula, Estou recebendo as, bem. os processos das palestras, sensibilizações, Sim, ser no período da manhã e tarde, ser dos workshops.
sabe? Porque aí você começa a canalizar esse processo, né, de uma forma mais assertiva. Porque quando você monta o campo através daquela palestra, né, as pessoas vão se sentir identidades daquelas pessoas. E vão ter que escolher isso, né, para buscar, digamos assim, a melhoria, né, da sua vida, no sentido da cura do teu corpo físico, mental, emocional, etc. E tal, né? Então, se vai de manhã, dá essa rodada e de tarde faz esse workshop, e aí é um apelo que eu faço mesmo, né, aqui, é colocar alguém que tenha essa vivência mais juvenil, e talvez um outro jovem consiga falar com outro jovem, não é? Eu lembro de um evento que eu participei da Universidade Federal, no grupo de medicina, para falar sobre povos de terreiro e medicina, né, tradicional. E teve uma formanda, né, que estava terminando medicina, negra, e ela dizia para a gente, na roda de conversa, dizia que tinha medo de ir para um médico, né? Não é medo, mas ele ia muito, com muita couraça, muito reservada para uma consulta médica por ser negra. Veja, essa consciência, eu estou estudando para medicina, sou negra, e eu olho para essa profissão que eu estou e tenho medo dos profissionais dela. E eu estou É bem. falando de nível superior. Então, imagina no nível médio, né? No fundamental 2. Quais são os medos que existem nesse processo? Então, eu acho que o mal da consciência pode dar essa, essa, essa bola mesmo, né? Fazer esse gol, pegando esse movimento, né? De pegar essa juventude para dar uma chacoalhada. Porque quando a gente chacoalha a juventude, a gente também ensina pai e mãe, eu acho. Sim, como as crianças e tudo mais, né? A gente pode ver. O mar da consciência só se ele for um mês de mar da consciência, para fazer tudo que se. Teremos uma Nada, imersão eu de um estou falando mês, de 30 forma dias. reduzida. Hã? Faz de forma reduzida. Um dia dá para fazer isso. Querida, já estamos com 12 palestrantes, meu amor. Já estamos com 12, não, com 15. Você não sabe. Olha aí, tá vendo? Você não Então faz em sabe. 2 dias. Mas já estamos em 2 dias, entendeu? Porque eu não quero mais assim, não é que eu não quero, né? Se a gente meditou e tudo, que todo palestrante tem que ter a sua vivência pós-palestra, né? Palestra de meia hora e uma vivência de 20 minutos, tem umas 50 minutos saudáveis, né? Que as pessoas saiam. Mas eu Sim, acredito assim, que a gente pode ter os workshops paralelos, pode ter workshop na semana seguinte, entendeu? Enfim, eu achei essa questão dos jovens é bem válido, mas a gente tem que fazer uma parceria, a gente tem uma parceria hoje com o Socorro, com a comunidade de jovens, aí sim, tem que ver o deslocamento, enfim, tem toda uma logística, mas eu achei assim muito bacana, nada é por acaso, né? Tudo que vem para uma contribuição e para um olhar diferente, você tem uma vivência muito rica em vários, são muitas dores e muitas nuances, né? A gente não trabalha, mesmo dentro do arco-íris, existe nuance em cada cor daquela. E a tem. gente que vive na nossa faixa, a gente nem imagina o que acontece. Se a gente está no lilás, a gente não sabe nem o que passa no amarelo. Com certeza. É Não é? bem assim mesmo. É bem Né? assim mesmo. Por isso que eu faço questão de trazer esses diversos olhares na hora que a gente fala de um setembro. Eu até falei do amarelo, não sabia. Não conectei, né? Do setembro amarelo. Como esse amarelo é diverso, né? Vai desde aquele amarelo quase insípido até um amarelo quase vermelho, de tão laranja que tá. E a gente, no dia, a gente diverge nesse amarelo. Tem hora que a gente tá mais amarelo, tem hora que a gente tá mais vermelho, nesse Pois oscilar é. de emoções, né? De vibrações. Mas E isso vamos pensar. é a grande sacada da vida, né? Sim, sim. Imagina se o arco-íris fosse azul e rosa. Por Ia ficar sem favor, não graça. caia a live. Jorge, mas assim, você falou muito das vivências. Você hoje faz vivência, a gente já está a 1 hora e fez meia hora primeiro. Essa é uma live, viu? Do Ficar na História. Ah, Ó, Jorge, você aí no Viés do Ser, você tem essas vivências, né? Circulares, essas vivências
extra espiritualidade, porque são grandiosas, né? São holísticas, eu acompanho à distância, mas eu vejo. É, Você faz viajando com grupos e tudo, né? é. A gente hoje, esse ano de 2024, trouxe para a gente mais uma formatação de produto que também está na expertise da minha formação, que é viagens turísticas terapêuticas. Então, a gente utiliza do universo do turismo para que a gente tenha momentos de reflexão e momentos também de integração com a natureza a partir de um atrativo turístico. Maravilha. Então, a gente já fez 2 vezes uma imersão para Piranhas, né, em Alagoas, Piranhas e Canindé de São Francisco, onde nós tivemos duas situações muito pontuais. Foi na hidroelétrica de Xingó, onde a gente fez uma vivência, e depois a gente fez o renascimento dentro das águas do São Francisco, o próximo, digamos assim, né, num distrito chamado de Entremontes. Né? Então, a gente está com esse movimento aí de viagens turísticas. Lindo. Então, a gente já tem na pauta, a próxima viagem nossa vai ser para o Canto da Jurema, para levar um papo lá com a Pajé Onassi, que você conhece, ela ali adora, e todo mundo adora aquela Sim. magé, né? Aquela grandiosidade de liderança feminina a partir do olhar indígena e social. E depois a gente vai para a Baía da Traição, onde a gente vai ter outra vivência. E tem outras programações, né? A gente vai fazer a Rota do Cangaço em Triunfo e Carnaíba, e a gente também tem o Lajedo de Pai Mateus, né? Lá na Paraíba também, Qual né? é a Logo depois de Buqueirão. próxima? Qual é A a próxima? Mais próxima. próxima é dia 12 de outubro para visitar o Canto da Jurema com a Magé Amanassi, Sanderline, né? Então, a gente, nessas viagens, a gente tem um turístico e tem um terapêutico. Quantos E dias junto a isso, a são? gente... Esse vai ser um dia, a gente vai e volta no mesmo Bacana. dia, né? E vai ser massa. Agora, de novembro, de 15 a 17, a gente vai ficar em Carnaíba, né, para conhecer um pouquinho de Carnaíba e fazer umas experiências a partir da cultura do cangaço, dentro do universo terapêutico. Né? Maravilha. Disruptivo isso. Né? E fora Então, a gente vai isso, fazer fora essas essas duas vivências. programações já até Então, dezembro. outubro, 12 de outubro, quem quiser, manda um direct pro Vieses do Ser com o Jorge, pega Justamente. as informações, valores e tudo É. mais. Dezembro E teremos outro, novembro, de 15 a 17, que é Carnaíba e Triunfo. Carnaíba e Triunfo. E É, fora isso, ainda tem os atendimentos é, presenciais. aqui a gente trabalha assim, a gente atende manhã e tarde, né? De noite. E a gente atende com biomagnetismo, bioenergética. Quero mandar meu alô aí para Pâmela e Marcelo, que são umas gracinhas, Belize também, todos que fazem, trabalham com bio, né? E Sim. aí a gente trabalha com bio, com bioenergética, barra de axis, a gente trabalha com mapeamento sistêmico energético, trabalhamos também com jogo de búzio e oráculo, cartas ciganas. E aí, junto desse universo, a gente também tem oficinas, cursos de xamanismo urbano também, onde você entende toda essa temática do xamanismo a partir do olhar urbano, né? Então, e tem vivências também. Mas eu gostaria de destacar também, além de tudo isso, né, as pessoas podem entrar aí, mandar perguntar, mandar pelo direct, fazer 1000 perguntas que a gente está aqui. Se quiser marcar um chá também para conhecer a gente também abre o espaço para conversar. Mas eu quero fazer uma colocação de uma vivência que nós fizemos dentro do universo da Jurema Sagrada. Sábado, no sítio Sete Estrelas, em Aldeia. Então, nós fomos fazer um processo de... Foi um ritual mesmo. E o ritual a partir da célula do amor ancestral. E depois que nós fizemos esse ritual, essa liturgia, eu recebi de pessoas que não fazem parte, né, digamos, oficialmente de religiões de matrizes africanas, né, ramificações, dizer assim: hoje eu estou muito bem. Os depoimentos, as coisas que falaram, né, positivos,
Então, deu para a gente essa certeza que talvez essas liturgias sejam mais um movimento para ser encontrado num ambiente mais natural, que a gente fez lá em Aldeia. E a partir dessa vivência da Jurema Sagrada, a gente está tentando ver se é possível, vamos ver o que é que o universo traz, para a gente encerrar o ano fazendo uma festa cigana nesse espaço dentro de uma mata. É Ai, uma estrutura, tem tudo lá, é super legal. Então, talvez esteja surgindo mais isso, porque as pessoas disseram assim, eu me encontrei. Então, se você se encontra nesse processo da edificação, você está trabalhando espiritualidade e a gente está fazendo isso. Pessoas que chegaram e disseram assim, eu dormi como nunca quando eu cheguei em casa, eu não tenho esse sono. Então, poxa, está valendo a pena. Então, a gente está tentando ver se a gente consegue fazer isso mais vezes, né? Para também dar esse apoio a esse universo, né? Da espiritualidade, as pessoas se acharem no sentido de se encontrarem. Não é encontrar a religião, é encontrar o campo energético que você pertence. E você reconhecer isso com o poder do amor e do coração. E é isso. e depois de divagarmos entre espaço, política, sexualidade, posicionamento social, chegamos no fechamento desse espetáculo, dessa live. Jorge sempre trazendo muita. Eu nem pergunto o que é que ele vai falar. Eu digo, deixa ele falar que vai sair muita coisa boa. Jorge, muito obrigada. Obrigada pela sua contribuição, pelo seu amor. Sei que o seu dia é de bastante empenho e você trabalha com energia e trabalha a serviço do outro. Então, assim, um horário desse está aqui contribuindo, falando, né, transbordando amor e conhecimento. Eu só tenho a lhe agradecer. Ah, é. Ana, eu fico muito feliz de falar sobre isso, porque é minha cachaça, na verdade, né? É meu viver, né? É sua essência. É, digamos assim, a minha essência, né? A espiritualidade, uma vez chegou para mim e disse assim, você correu tanto, né? E aí, quando eu falo espiritualidade, eu falo dentro dos dogmas religiosos e não religiosos, né? E aí você correu tanto por outras profissões para terminar aqui. Poderia ter feito um caminho mais perto. Eu disse, mas eu queria viver isso. É, Né? não Então é queria, outra história. queria. Né? E é muito bom estar com você, é muito bom estar aqui. Né? Me dá muita satisfação disso, porque eu me sinto acolhido pelo seu trabalho e pelas pessoas que acompanham seu trabalho. E é muito bom, é mesmo que estar tomando café na cozinha da minha casa, não desrespeitando as autoridades e os poderes, etc, etc e tal. Mas é muito bom bater esse papo, porque é nessa informalidade que a gente vê que o formal talvez não precise tanto, não é? Essa coisa muito formatada. E olha que eu tenho essa característica de ser bem formal, né? Mas estar aqui é muito massa, né? E conversar com pessoas que estão aí, que vê e já tem pessoas que já entraram, já estão me seguindo, né? Cria esse intercâmbio de amplitude, né? Bota o fermento na massa, isso é muito legal. E a gente vai aprendendo isso também, né? Porque quanto mais a gente dá informação do que você viveu, mais você aprende com a pergunta do outro. E eu quero deixar um convite aqui, né? Nós estamos aqui no bairro do Cordeiro, Centro Holístico Viés do Ser, e quem quiser, gente, quem quiser, a hora que quiser, quem for assistir essa live, seja no tempo que for. Jorge, eu posso passar aí para tomar um café contigo, para a gente ter um papo debaixo do pé da carambola. Venha, não pague ingresso, seu ingresso e seu sorriso. Oh, E é isso que a gente faz. ai, que lindo. Muito É isso, e é bom, muito bom. verdade, viu? E é verdade. Ele está falando a verdade que eu sei. Jorge, quantas vezes? Mas eu não tomei café, não. Eu tomei chá de erva doce. Vocês tomam erva doce para se acalmar? Eu lembro sim, lembro sim. É bom, é bom, é bom. Né? Toma um Então, chazinho de quando a erva gente doce. recebe alguma pessoa aqui, a gente, inclusive, a gente altera a nossa agenda, mas com uma satisfação enorme. Então,
a média é passar de 1 hora e meia, 2 horas aqui batendo papo mesmo, conversando, né? Porque é essa conversa que a gente se conecta, né? Olha que coisa Então, linda. é essa Na pegada que a gente conversa acredita. que a gente se conecta. Olha, que legal, né? Gostei. É na Eu conversa que a gente se conecta. vou Gostei, já gostei, usar esse gostei. jargão nas minhas entrevistas. É na conversa. Obrigada, Jorge. Maravilha, fico feliz por isso. Estou Me sinto extremamente feliz. homenageado por isso. Né? Que bom, que bom. Obrigada, viu, querido? Pessoal todo Tranquilo, que, gente, que um passou beijo para aqui, vocês. obrigada. Muito grato. Qualquer coisa é só chegar. Viés do Ser, Centro Holístico Viés do Ser. Passa aí uma mensagem, WhatsApp 99313741 e vamos embora viver amando, amando, que a gente pode fazer isso. E a Um pele beijo está para ótima. todos e todas. Um beijo, obrigada, viu? Tchau, pessoal. Boa Beijo. noite. E amanhã tem mais. Valeu. Tchau, Tchau, Jorge. tchau. Obrigada. Valeu.